Vamos falar aqui um pouco sobre as facções, né? Não só do Brasil, mas do mundo também, em geral. Mas vamos falar mais das maiores, né? Das maiores, entendeu? E sem mais demandas, né? Vamos ao que interessa. Você que gostou do vídeo, né? Você que não gostou do vídeo, porque assim, o meu vídeo vai ser um pouco longo. Então, para quem não gosta de vídeo longo, eu sugiro a você que você se retire do vídeo. Mas se você gosta de um vídeo longo, mas que tenha assim, que seja recheado de conhecimento, então seja bem-vindo. Então, pessoal, sem mais demandas, né? Vamos ao que interessa. O que são facções ou facção? Vou falar aqui, primeiramente aqui, ó, número 1. O que são facções? Agora aqui eu vou te explicar a origem das facções, do jeito direto, sem enrolar, no estilo que tem que ser falado, viu? Da história, as factual e com clareza. Número 1, né? Número 1. O que é uma facção ou facções? Facção criminosa é um grupo organizado que nasce dentro de uma estrutura de poder paralela, normalmente nas prisões ou em comunidades sem a presença do Estado, para controlar território, tráfico e proteção interna. Facção, organização, regra, hierarquia, lucro, controle social. Facção tem isso aqui, né? É tipo hierarquia, tipo reinado, tipo império. Tem organização, tem regra, tem hierarquia, tem lucro, controle social. Mas aqui o controle social deles, né, é através do medo. Através do temor e do medo, né? Imposto. Que se você porque se você não obedecer a eles, você vai ter represália. 2. Como surgiu as facções? Origem geral. A maioria das facções em qualquer país surge por 3 motivos. 1. Vácuo do Estado. Quando o Estado falha em oferecer segurança, justiça ou controle, seja dentro da prisão ou em bairros pobres, alguém preenche o espaço. 2. Sistema prisional fraco. Superlotação, abandono, violência policial desorganizada e falta de administração criam o terreno perfeito para presos se unirem e criarem proteção. Quer dizer, quando o Estado ele não controla a sociedade, o crime controla, velho. Essa é a verdade. Se o Estado não controla, o crime controla. É como aqui na Bahia. Na Bahia e no Nordeste. No Rio de Janeiro, por exemplo. E também no Rio de Janeiro. Quem são as facções que mais controlam o Brasil aqui? É o Comando Vermelho e o PCC. Mas quem leva mais a fama eu acho que é o CV. Como aqui também na Bahia, também tem o CV também. Entendeu? Eu vou ler aqui de novo, aqui, ó. 1. Vácuo do Estado. Quando o Estado falha em oferecer segurança, justiça ou controle, seja dentro da prisão ou em bairros pobres, alguém preenche o espaço. Sistema prisional fraco, que é o 2. 2. Sistema prisional fraco. Superlotação, abandono, violência policial desorganizada e falta de administração cria o território perfeito
para presos se unirem e criarem proteção. E também criarem suas próprias regras, né? Toda facção grande do Brasil nasceu dentro da cadeia. 3. Ideologia inicial, mais dinheiro depois. Quase todas surgem com um discurso de justiça, proteger os seus, lutar contra a opressão, unir os presos, mas com o tempo o que manda é o tráfico de drogas, arma e poder. Esse negócio de facção, crime organizado, proteger os seus e a população, isso é mentira, pô, pura mentira. Isso aí é para romantizar eles, para romantizar a facção, mas na verdade eles querem poder. E se vocês não obedecerem às regras dele, vocês vão sofrer, as pessoas irão sofrer represália, como já acontece, né? As pessoas que caguetam eles, que falam mal deles, que falam mal deles, né? Que caguetam eles, que entregam eles à polícia. Essas pessoas, se eles souberem disso, dessas pessoas, essas pessoas, né? Pode ser quem for, elas irão sofrer as consequências e até ser mortas por isso. 3. Origem das principais facções do Brasil. PCC, primeiro comando da capital, São Paulo. Essa facção, ela surgiu em São Paulo, né? Ano 1993. Origem, Casa de Custódia de Taubaté, Carandiru, pós-massacre. Motivo, presos queriam união contra maus tratos e vingança pelo massacre do Carandiru. Como cresceu? Disciplina rígida, regras escritas, estatuto, mensalidade e expansão nacional. Base, racionalidade, organização e dinheiro. Agora isso aqui eu achei interessante, ó. Como cresceu? Disciplina rígida, regras escritas, estatuto, mensalidade, expansão nacional. Quer dizer que para eles terem mais dinheiro e poder, eles têm que se expandir. Assim como foi o PCC e o CV. E do CV, ele começou também no Rio de Janeiro e chegou aqui na Bahia. O PCC nasceu como resposta à violência do Estado, mas cresceu pelo lucro. E o que deu lucro a eles? O tráfico de drogas. Entendeu? Eu te pergunto uma coisa, de onde vêm as armas desses caras? Será que não tem alguém da polícia? Será que não tem alguém da política? Alguém do mercado negro que facilita isso? É claro que tem, né? Como tem. Porque eles têm armas até melhores do que da polícia. E quando o governo dá uma arma para o policial usar no seu trabalho, é uma arma totalmente inferior ao que os bandidos usam, né? Para cometer as suas atrocidades. Entendeu? Então, ninguém fala nada acerca disso. Por quê? Porque tem medo de represália. E essa é a verdade. Vamos falar aqui do CV, né? Comando Vermelho, que nasceu no Rio de Janeiro, né? Ano final dos anos 1960, 70, dizer melhor. Vou falar aqui de novo aqui, ó. CV. Vamos falar aqui do CV.
Comando Vermelho, Rio de Janeiro. Data de nascimento da facção. Ano: final dos anos de 1960. 60 não, 70. Nasceu em 1970. Logo no final dos anos 70. Origem: presídio da Ilha Grande. Motivo: mistura de presos comuns com presos políticos da ditadura. Troca de conhecimento. Que eles se uniram, trocaram conhecimento, e aí surgiu essa facção aí, né? Comando Vermelho. Ideias iniciais: luta contra a opressão, união dos presos. Como cresceu? Comando nas favelas, comando nas favelas, mais tráfico de cocaína. CV é considerada a primeira facção moderna do Brasil. Agora voltando aqui, né? Voltando aqui e como posso falar a você, essa quadrilha, essa facção, ela existe aqui na Bahia também. Infelizmente, essas facções, né, são como pragas que se espalham rapidamente. E tem também a ADA, né, Amigo dos Amigos. Rio de Janeiro. Ano: nasceu no ano de 1990. Origem: dissidência do CV. Motivo: rachas internos, disputa por droga. Crescimento: apoio de traficantes locais do Rio. Quer dizer, essa ADA é do Rio de Janeiro. Ela surgiu dentro do CV, né? Não sei se foi dentro do CV ou se algumas pessoas foram do CV, do Comando Vermelho, saíram de lá e fizeram a ADA, né? Que é Amigo dos Amigos. Entendeu? Agora essa aqui, ó. TCP. Terceiro Comando Puro. Rio de Janeiro. Surgiu no Rio de Janeiro, né? Ano 2000. Origem também racha do CV. Racha, quer dizer, eles se dividiram, né? Porque teve uns que não concordaram com as regras do CV, tanto o ADA como o TCP, né? Não concordaram com que o CV do que o CV estava fazendo, ou as regras de lá, né? Do CV, aí eles racharam, né? Os que concordaram com o CV ficaram. E os que não concordaram com o CV, com o Comando Vermelho, saíram, né? E aí esses que saíram formaram suas próprias facções. Uma foi o TCP e outra foi a ADA, que é amigo dos amigos. E o TCP, né? Que também, essas quadrilhas, né? Também são do Rio de Janeiro. Agora vamos falar aqui um pouco, né? Das quadrilhas, né? Das facções fora do país, fora do Brasil. 4. Fora do Brasil. Origem geral das facções. Grupos criminosos. Isso é para você entender o padrão. Máfia siciliana. Itália. Nasceu no século XIX como um grupo de proteção local em regiões sem lei.
cartel mexicano surgiram nos anos 80 e 90, quando o Estado mexicano era fraco e a demanda dos Estados Unidos da América por drogas cresceu. Vou ler aqui de novo. Cartel mexicano surgiu nos anos 80 e 90, quando o Estado mexicano era fraco e a demanda dos EUA, que é Estados Unidos da América, por droga cresceu. Gangues americanas, Chips, Bloods, surgiram nos anos de 1960 a 70 por causa da segregação, racismo e falta de oportunidade. Você vê que os negros até lá nos Estados Unidos, para eles sobreviverem, eles tiveram que fazer facções, tiveram que fundar facções, né? Para você ver como é a coisa. 5. Por que as facções continuam existindo? Simples. Oferece proteção em local onde o Estado não oferece. Dão dinheiro rápido para quem não tem oportunidade. Criam pretensialmente a identidade. Usam a violência organizada para manter o domínio. O tráfico internacional financia tudo. Mas só que é assim, essas facções, no fundo, tem sempre um maioral, né? Que comanda tudo. Tem sempre alguém que comanda esses caras, velho. Sempre alguém. Entendeu? Porque esses que você vê na televisão, que é preso, que é morto pela polícia, ou até morto pelos próprios companheiros de tráfico, de facção, são apenas os peixes pequenos, né? Porque os tubarões estão em mares profundos, negros e profundos, que quase ninguém vai lá para ver, né? Vai lá para averiguar. Ou até sabe que eles estão lá, né? Mas eles não querem tocar neles, né? Não querem tocar neles, porque esses líderes ocultos, né? Eles são intocáveis. Porque se alguém tocar, se alguém falar, assim como eu, né? Eles vão ser até punidos por isso. Ou até mortos também. Entendeu? Agora eu vou explicar aqui, como uma facção funciona por dentro. Hierarquia interna, regras e disciplina. Como eles controlam comunidades. Como elas recrutam. Como elas se expandem. Agora eu vou te explicar como as facções, como funciona uma facção por dentro. Passo a passo, como se fosse um raio-x do sistema, direto, claro e realista, sem romantizar nada. Então vamos lá. Número 1. A estrutura interna de uma facção. A estrutura interna de uma facção. Número 1. A maioria das facções, principalmente PCC, CV, ADA e TPA, funcionam como uma empresa criminosa com hierarquia militar. A estrutura varia, mas o padrão é esse. 1. Liderança, chefes e padrinhos. Tomam decisões estratégicas. Controla finanças. Fecham alianças. Ordenam punições e execuções. Geralmente presos de alta periculosidade. Comunicação por bilhetes. Salves, advogados, familiares ou
apanharam paeiros e clandestino. Deixa eu ver aqui, velho. Eu não entendi isso aqui, peraí. Ah, sim, entendi. Comunicação por bilhete, salves, advogados, familiares ou aparelhos clandestinos. 2. Gerente. Cuidam das operações. Tráfico, armas, logística, cobrança, contabilidade. São como supervisores das áreas. Soldados. Fazem um trabalho direto, vigia, cobra, protege ponto, executa a ordem, mantém disciplina na comunidade. Olheiros e aviãozinhos. Base da pirâmide. Observam polícia, vende pequenas quantidades de drogas, né? Que são drogas. As pequenas quantidades, né? São drogas. Carregam recados. São facilmente substituídos. Quer dizer que quando um morre, ou quando um desiste, ou um vai preso, eles são substituídos, né? Porque vai ter sempre um otário, né? Que vai entrando nessas facções para querer dinheiro fácil. 5. A comunidade e os simpatizantes. Pessoas que não são criminosas, mas dependem ou se submetem ao domínio da facção, porque oferece segurança, ajuda financeira, favores, leis próprias. Quer dizer que quando o Estado, como eu falei, né? Quando o Estado ele não tá naquela comunidade, o crime toma, velho. O crime toma posse. Aí as pessoas, né? Por algum motivo, né? São obrigadas, ou por bem ou por mal, são obrigadas a se submeter a esse tipo de facção. Entendeu? 2. As regras internas, o código da facção. Toda facção séria tem disciplina. O PCC tem o Estatuto Escrito. O CV e ADA tem regras orais e códigos. Tem regras orais e códigos. As regras incluem proibir traição, proibir delação, proibir estupro, criminoso sexual não tem proteção, proibir mexer com a mulher de outro membro, respeitar a hierarquia, pagar mensalidade, cebola ou CEF, ajuda de membros presos. CEF, violência, punição, que varia de multa até a morte, ou até a morte. Agora vamos ver como o dinheiro entra dentro das facções. 3. Finanças. Como o dinheiro entra? Fonte principal, drogas, claro, né? Mas tem mais: roubo, assalto a banco, venda de armas, extorsão, proteção obrigatória, jogos ilegais, controle de gás, internet clandestina, transporte e festas. As festas que tem aqui, né? Os paredões ilegais, né? Aqui tem muito, né? Disso aqui, ó. Isso aqui na Bahia. Isso aqui que eu falei tem aqui na Bahia. Roubo, assalto a banco, venda de arma, extorsão, proteção obrigatória, jogos ilegais, né? Controle de gás, que eles controlam o gás, né? Controlam o gás. Eles vendem gás também para a comunidade. Internet clandestina, transporte e festas. Isso aí, eles fazem isso aí para manter o tráfico, para manter a facção ativa, né? Porque sem dinheiro não tem como manter uma facção. Não é só de droga
que se mantém uma facção. Também eles fazem isso aqui, como eu falei, né? O dinheiro entra através disso aqui: roubo, assalto a banco, venda de armas, né? Extorsão, proteção obrigatória, jogos ilegais, controle de gás, internet clandestina, transporte e festas. O dinheiro é dividido entre operação local, caixa geral da facção, apoio jurídico para presos, compra de armas, suborno de autoridades, dependendo da região. Quer dizer, eles vão usar o dinheiro que eles conseguirem, né? Através disso aqui que eu falei, para como eu penso aqui, né? Como eu falei a você, principalmente para pagar advogado. Para pagar advogado, que sempre vai ter um advogado do diabo, né? Para defender esse tipo de gente. Infelizmente é um fato. É um fato, né? É um fato. 4. A justiça paralela da facção. Em áreas dominadas, o crime vira estado paralelo. Eles julgam caso de briga de casal, roubo na comunidade, dívida, fofoca, confrontos familiares, problemas de bar. Eles aplicam punição como advertência, multa, expulsão, surra, execução, morte. A lógica é simples: se o Estado não controla, alguém controla. Essa é a verdade, velho. Essa é a verdade. Isso aqui que eu falei é pura verdade. Isso aqui que eu tô falando, a televisão, a internet, ninguém vai falar sobre isso aqui. Ninguém. Sou eu aqui que estou falando. Como as facções expandem. Que é a 5, né? Agora é a 5. 5. Como as facções se expandem. 3 formas. 1. Aliança e guerras. Para dominar mais territórios ou derrubar concorrentes. Algumas se alinham, né? Com a outra para tentar derrubar as facções inimigas. Como eu falei aqui, ó. Para dominar mais territórios e derrubar concorrentes. 2. Sistema prisional. Presos recém-chegados trazem ordem da rua. Presos que saem levam ordem da cadeia. Quer dizer que quando o preso ele sai da cadeia, ele a cabeça dele já está sendo feita, né? Por exemplo, se ele é preso, se ele é um cara numa facção e foi preso, ele vai encontrar outros caras de lá dentro da facção, né? Que são da mesma facção, dizer melhor, que são da mesma facção. E como ele sai, em vez dele melhorar, ou ele vai ficar na mesma, ou vai ficar pior. Entendeu? Vou ler aqui de novo. 2. Sistema prisional. Presos recém-chegados trazem ordem da rua. Quer dizer, os presos que chegam na cadeia, como eu falei a você, eles já chegam já para uma ordem, né? Eles já chegam para se juntar aos presos de lá, né? Que são da mesma facção. E lá eles mesmo eles de lá, eles mandam, entendeu? Que sempre vai ter um idiota, né? Ou uma idiota que vai trazer celular escondido dentro das partes íntimas para dar para ele, né? Celular como um carregador. E vai dar a ele, né? Para tentar se comunicar com os criminosos facciosos, né? Que estão lá fora. Aqui fora, né?
E aí eles se comunicam de dentro da cadeia. Eles mandam matar, roubar, destruir. Eles fazem o que quiser dentro da cadeia. Mesmo eles lá dentro, eles mandam e desmandam lá. Com agora que e como tem celular, né? Dentro da cadeia, eles eles podem mandar. Eles podem mandar de lá mesmo, de dentro da cadeia. 3, né? Modelo de negócio. Quando uma facção é bem organizada como o PCC, outros grupos locais preferem se afiliar ao invés de brigar. Quando o grupo é grande e organizado, quando uma facção é pequena, em vez de brigar com a facção grande, eles preferem se unir. Porque se eles brigarem contra essa facção grande, eles vão ser dizimados, né? Eles vão ser dizimados por essa facção. Aí, para não serem destruídos, eles preferem se unir, em vez de serem aniquilados, né? Em vez de ser mortos. Então, em vez de brigar, eles preferem se unir ou se afiliar. 6. Como recrutar? Promessa de dinheiro fácil. A recrutagem é simples, né? Vem sempre com a promessa de dinheiro fácil, proteção na prisão, status, senso de pertencimento, obrigação ao entrar em comunidade já dominada, prisões sociais, família envolvida, amigos, necessidade. Em geral, ninguém entra em uma facção porque está feliz ou com ótima vida. Entrar por falta de oportunidade ou por busca de poder rápido. Isso aqui é verdade, cara. Ninguém entra numa facção porque está feliz. Entra na facção porque a vida do cara tá uma merda. Então ele quer buscar um poder rápido, né? Poder, mulheres. E também tem uma coisa. Dizem pesquisas aí, né? Que a maioria dos presidiários, né? Esses caras aí de facção. A maioria desses caras aí é tudo filho de mãe solteira. Então a falta de um pai dentro da família é que causa esse tipo de coisa aí. Porque esses caras aí, eles não entram numa facção para ter só poder, dinheiro, status, né? E mulheres também. Eles buscam tipo uma referência masculina. Se eles não acharem essa referência masculina através de um tio, de um avô, de um irmão mais velho, ou de qualquer pessoa que seja dentro da família, eles vão buscar lá fora. E da pior forma possível, dentro de quadrilhas e facções criminosas. Como eu tô já falando aqui para você. E antes que venham falar, que isso é mentira sua. Não é mentira minha, isso é pesquisa. Só você pesquisar e ver. Entendeu? Só você pesquisar e ver. Deixa eu ver aqui agora. Esse negócio que fala aqui de como recrutar, a prisão social é exemplo. Às vezes até a própria família da pessoa que se envolve dentro das facções também, de forma direta e indireta, se envolve também. Amigos também, necessidades, entendeu? Então é isso, entendeu? Então é isso aqui. Eu tava aqui reparando uma coisa também. As facções é como se fosse igreja. Tipo igreja. Mas só que a igreja é como se fosse assim, facções religiosas, né? Como por exemplo,
Quando um cara não concorda com as regras daquela igreja, ele sai daquela igreja e funda a sua própria igreja, como por exemplo, teve um cara aí que não gostava do jeito que adventista era. E aí ele saiu da adventista e criou as Testemunhas de Jeová. Assim é os mormons também, assim é a Igreja Universal. Assim são algumas igrejas, né? Um não concordava com o jeito que o outro trabalha, né? E aí então eles saíram da igreja, né? Ou eles saíram da igreja, né? Daquela instituição. E aí então eles fizeram a sua própria igreja. Assim é mundial. Assim são a maioria das igrejas, né? Entendeu? A católica também é assim. Por que a católica existe? Porque Constantino, ele não gostava muito das leis judaicas. E ele quis também unificar as nações. Ele quis misturar o profano com o religioso. Aí por isso que criou a católica. Ele fez uma igreja que tinha ele queria o seu Jesus lá dentro, mas ele colocou também deuses e imagens e esculturas de outros deuses lá, né? E também juntou também a política lá, né? A política e o Estado. Então quando você se ajoelha para a igreja católica, você está também você está se ajoelhando para o Estado romano. Essa é a verdade. Agora, quando você se ajoelha para um altar cristão genuíno, você está se ajoelhando aos pés de Jesus, aos pés do Senhor Jesus. Agora vamos voltar aqui a falar sobre facção, né? Apesar que facção religiosa e a facção criminosa é quase a mesma coisa. A diferença é que a facção religiosa não manda matar ninguém, mas tem as suas regras, né? Assim também como as facções criminosas. Agora vamos lá aqui, né? Para o que eu vim falar. 7. O que torna uma facção forte? Disciplina interna, comunicação eficiente, leis claras, medo psicológico, controle territorial, fluxo constante de dinheiro, presença dentro e fora das prisões, capacidade de substituir líderes, evitar brigas internas desnecessárias. O PCC, por exemplo, ficou tão forte porque proibiu o crime desorganizado, criou estatuto, cobrou mensalidade, fez alianças, reduziu homicídios internos, priorizou lucros em vez de guerra. Então, em vez de ele criar guerra, ele criou algo para ser vendido, né? Que é drogas, armas e outras coisas lá, né? Entendeu? Outras coisas lá. Então é isso. Deixa eu ver aqui, uma coisa aqui interessante. Espera aí. Vou te explicar tudo o que você aqui. Vou te explicar aqui tudo que eu sei, né? Mas o que eu vou falar uma coisa aqui é o seguinte: o que eu vou falar aqui não é para ser usado para fazer crime nenhum, entendeu? É só para vocês verem aqui como é que eles, como eles pensam
e como eles praticam o seu crime aqui, né? Como eles pensam, né? Entendeu, meus irmãos? Porque o crime, por mais que ele seja sujo e nojento, eles são organizados. Até mais organizados do que o próprio Estado, né? Do que o próprio Estado. Então, sem ensinar nada que possa ser usado na prática de crime, isso aqui é só análise, contexto histórico e sociológico, entendeu? Então que fique bem claro aqui, né? Fique bem claro aqui. E também vou te integrar, né? Te integrar a visão completa, mas sempre como o estudo, não como manual. Que fique bem claro isso, viu? Que fique bem claro isso. 1. O que é cebola ou CEF? Mensalidade da facção. Cebola, CEF, caixa. É o nome dado ao dinheiro mensal que membros de uma facção têm que pagar. Serve para pagar advogado de membros presos, ajudar familiares de membros, sustentar líderes na cadeia, financiar armas e logística, manter o caixa da facção, pagar funerais, fianças e fianças, pagar funerais, fianças e transferência. É como se fosse uma mensalidade de sindicato criminoso. O valor varia conforme a área, hierarquia, função do membro, renda da boca ou da loja, né? Agora se chama loja agora. Mas você vê que é tudo organizado como empresa de duas pontas, rua e cadeia, conectadas pelo dinheiro. 2. Social. Prisão social. Por que pessoas se envolvem? A prisão social não é só cadeia, é cadeia física. É a situação de vida que prende a pessoa em uma rota sem saída, fazendo ela achar que só resta o crime. Isso é, familiar envolvida, a família envolvida. A criança cresce vendo o tráfico na porta, tio e irmão no crime, arma em casa, normalização da violência. Quer dizer, a criança de tanto ver aquilo ali, ela cresce dentro de uma família que de forma direta e indireta se envolve no crime, né? No crime organizado. Em um crime. E aí então ela cresce e sem querer querendo, né? De forma direta e indireta, ela cresce e se desenvolve lá dentro do tráfico, né? Da facção. E às vezes até morre dentro da facção. Ela nasce, cresce, ou se reproduz, né? Cria outros soldados, né? Ou então tem filhos, enfim, tem filhos, né? Com alguma marmitinha, né? Que eles pegam lá, né? Marmitinha, que não sabe, é essas mulheres de traficante aí, que os caras comem, entendeu? Aí eles ou tem filho com alguma mulher lá, né? Que às vezes eles casam, tem filhos, né? E aí eles casam, aí eles crescem, nascem, crescem, se reproduzem e morrem dentro do tráfico. Entendeu, senhores? 2. Amigos envolvidos. O grupo social
influencia mais que a família. Se todos os amigos estão no corre, a prisão é grande. 3. Necessidade. Aqui é o ponto central. Falta de emprego, fome, ausência de apoio do Estado, moradia em área dominada, medo da facção local. A pessoa, em vez não entrar por querer. As pessoas, às vezes, não entram por querer. Ela entra porque o ambiente empurra. Meu irmão, o ambiente empurra, né? Mas assim, ó. Todo mundo tem o livre-arbítrio para escolher o seu caminho. Você não é obrigado a se envolver na facção. Na vida, você tem dois caminhos, né? Deus apresenta a você o caminho do bem e do mal. Tem o caminho do bem e do mal. Mas você é que escolhe o seu caminho, né? A partir do momento que você escolhe o seu caminho, você vai colher e pagar. Você vai colher tudo que você... toda a sua escolha, você vai colher. Todas as suas escolhas, né? Você vai colher. Você vai colher, né? É como diz. Cada escolha tem as suas consequências. Isso a sociedade empurra. Às vezes o cara que é negro, o cara que é pobre, o cara que não tem estudo, ele é empurrado, né? Porque às vezes o cara não acha emprego, às vezes o cara tem família, tem filho para alimentar. E o crime, por ver que o dinheiro é fácil, as pessoas fracas, né? Vê que o dinheiro é fácil, naquela facção lá, né? E eles vão e entram na facção. Mas só que quando você entra naquela facção, é um caminho sem volta. Ou você sai preso, ou você sai morto. Essa é a verdade. Entendeu? 3. A diferença prática entre PCC, CV, ADA e TCP. Aqui é a parte que você pediu, que eu pedi, né? Que eu pedi, até escrevi aqui. Vou fazer direto e claro. Vou fazer aqui direto e claro. PCC, primeiro comando da capital. Características: organização quase empresarial, baixa impulsividade, evita guerras inúteis, estatuto escrito, foco em lucro, impressão nacional, silenciosa, controle forte dentro das prisões. Estilo: lucrar acima da violência, em cima da violência. Quer dizer que eles lucram em cima da violência, assim como alguns senhores do mundo, né? Lucram através da violência, através da guerra, através da fome e através de doenças também. Como por exemplo, a tal da Covid, a tal das guerras lá, né? Que algumas guerras eles mesmos que fazem, né? Então é isso, viu? Agora vamos falar do CV. CV, Comando Vermelho. Características: tradição de guerra entre facções rivais, forte controle de comunidades, uso pesado de armamentos, modelo mais horizontal, menos organizado que o PCC.
Estilo: poder pela força e território. ADA: amigo dos amigos. Características: desidência, desidência do CV. Quer dizer, eles foram do CV e aí criaram a sua própria facção, né, que é a ABA. Focado em área específicas do Rio, menos disciplinadas. Dependência forte de alianças. Estilo: manter a área pequena, mais fiel. Quer dizer, eles ficam em áreas pequenas, mais fiéis, né, a eles, né? Eles lideram em áreas pequenas, porque eles são pequenos também. Eles são uma facção pequena. Como eles são uma facção pequena, eles lideram em áreas pequenas também. Porque não tem como se expandir. Só se eles fizerem como o PCC, né? Criar alianças e criar meios de lucro, né? Para lucrar. Sem precisar fazer guerra. TCP: terceiro comando puro. Características: rivais históricos do CV. Estrutura menos rígida. Foca no controle da comunidade estratégicas. Estilo: conquistar espaço onde o CV é fraco. Quer dizer, aonde o CV é fraco naquela região, eles entram e aí dominam. Entendeu? Mas aonde o CV é forte, eles não vão dominar, com medo de serem aniquilados. Resumo direto: PCC: organização e dinheiro. CV: território e guerra. ADA: alianças locais. Quer dizer, para a ADA se manter viva, eles têm que criar alianças, porque senão eles não vão ter aquela sobrevida. Entendeu? E o TCP, alternativa ao CV. Quer dizer que eles, para conseguir território, eles conseguem território, né? Mas eles também, como eles são rivais do PCC, do CV, né? Do CV, eles, quando verem que o CV é fraco em uma região, eles querem dominar. E aí eles dominam, aí como eles conseguem dominar aquela região, eles ficam por ali. Entendeu? 4. Tática de controle de território. Essa tática não são um manual. São uma análise do que acontece na prática sem ensinar ninguém a fazer. 1. Controle de entrada e saída de comunidade. Olheiros, rádio, observação da polícia. Assistência social paralela. Gás mais barato, comida, remédio, empréstimo. Isso cria dependência, quer dizer, o povo, em vez de ir na rua ou numa loja para comprar esses utensílios, vão no tráfico, para que eles venham, para que através disso aí o tráfico vai ter dinheiro para pagar armamento, para pagar seus soldados, para pagar propina, para pagar advogado, ou então subornar alguma autoridade, como juiz ou delegado. 3. Justiça paralela. Julgam confrontos locais para parecer protetores. 4. Imposição do medo. O medo mantém a ordem.
sem precisar tirar toda hora. Simpatia dos moradores. Dão festas, distribuem presentes para as crianças e financia eventos. É assim que um grupo vira um estado paralelo. Como a facção lida com os rivais? Nunca com diplomacia, como o padrão é. Primeiro, guerra territorial, tiroteios, disputa por pontos e comunidades estratégicas. 2. Acordos temporários. Trégua para evitar prejuízo. 3. Aliança com facções menores, como o ADA, né? E como também aquela aqui que eu falei, o TCP, ADA e o TCP, por exemplo. Vou falar aqui de novo. Quinto, como as facções lidam com os rivais? Nunca com diplomacia comum. O padrão é 1. Guerra territorial, tiroteio, disputa por poder e comunidades estratégicas. Acordos temporários, tréguas para evitar prejuízo. Aliança. 3. Aliança com facções menores para enfraquecer os rivais maior. Redução de violência. O PCC, por exemplo, prefere evitar guerra, porque guerra diminui lucro. Isso é verdade. Quando tem guerra, né? O lucro e a venda do tráfico e a venda de drogas e de outras coisas lá, né, diminui. E com isso aí, as facções elas ficam sem lucro, né? Sem seu capital de giro, né? Que é o dinheiro. Mas aqui, ó. Então, qual que eu achei interessante aqui, eu vou falar aqui novamente. Território, disputa por poder, por ponto. Território, disputa por pontos e comunidades estratégicas. Quer dizer, eles querem dominar aquela região por estratégia. Porque se dominar aquela região inimiga, eles vão ter mais lucro, né? Vão ter mais lucro e mais poder. Enquanto mais regiões eles dominarem, mais poder ele vai ter. E isso aí é pura verdade. Entendeu? 6. Psicologia do medo. Como funciona? O medo é a ferramenta mais poderosa. Funciona assim. Demonstração de poder. Armas e expostas. Tiros esporádicos. Recados públicos. 2. Exemplos. Punições severas para quem quebra as regras internas. Vigilância constante. Olheiros todos os dias, toda hora. Controle de narrativa. Quem respeita a facção está seguro. Isso cria dependência psicológica. O medo organiza melhor que o terror contínuo. O terror contínuo gera rebelião. O medo constante gera submissão. Isso aqui já falou tudo, né? Do que eu ia dizer. 7. Lavagem de dinheiro. Sem ensinar práticas ilegais. A explicação apenas é conceitual. Como funciona no mundo. Deixa eu ver aqui. É explicação apenas conceitual como funciona no mundo.
lavagem constante. Lavagem consiste em transformar dinheiro sujo em dinheiro limpo. As facções fazem isso por meio de empresas de fachada, mercadinhos, bares, lojas, lava-jatos, transportes. 2. Mistura dinheiro ilícito com lucro real. Aparece tudo como venda. Quer dizer, eles por exemplo, eles abrem mercadinho, eles vendem droga através de mercadinho, entendeu? Eles camuflam a boca de fumo através de loja, através de lava-jato. Eles falam que a boca de fumo agora virou loja, a biqueira virou loja, para tentar maquiar e romantizar, né? Essa coisa de tráfico, né? Essa coisa de como é que posso falar a vocês? Essa coisa de facção, né? De venda de drogas, por exemplo. Eles vão tentar maquiar. Eles vão tentar maquiar, entendeu? 3. Transferência pequena e constante para não chamar atenção. Quer dizer, para não chamar atenção, eles vão tentar lavar esse dinheiro, né? De alguma forma. Transformar dinheiro lícito em ilícito. Como? Como eu falei a você. Através de vendas lícitas, né? Mercadinho, fazer mercadinho, bar, restaurante. Ou até então, puteiro, né? Também, puteiro, brega, entendeu? Através do brega. Através de alguns hotéis, né? Hotéis. Tem lugar no mundo aí que é assim. Entendeu? Pode ser também, né? Através de algumas comunidades indígenas. Comunidades quilombolas também, né? Não, é raro isso acontecer. Mas infelizmente isso acontece. Entendeu? Que eles lavam dinheiro, eles lavam dinheiro através disso aí, né? Eles vão tentar lavar o dinheiro o máximo que eles puderem. E quanto mais oportunidades eles tiverem de lavar, melhor. Laranjas, como por exemplo os laranjas, né? Quarto, laranjas. Pessoas que colocam o nome delas em empresas ou contas, criptomoedas e intermediários. Cada vez mais comum. Isso aí é cada vez mais comum, né? Usar isso aí. Isso é uma observação do fenômeno não instrução. Entendeu, irmãos? Então, isso aqui é como eles fazem, né? Isso aqui você não vai ver ninguém falar, velho. Só aqui que você vai ver falar. Entendeu? Eu sei que o vídeo é um pouco longo, mas quem ficar até o fim vai saber. Quem não ficar é só lamento. Entendeu? Agora vamos falar de outras coisas. Agora vamos falar de outra coisa aqui, né? Da quadrilha aqui da Bahia. Uma tal de Catiara. A Catiara, ela surgiu aqui na Bahia. E o líder dela aqui na Bahia é um tal de Roceirinho. Ela surgiu nos anos 90, no Recôncavo Baiano. Eu acho que é entre Chapada Diamantina e outras regiões lá, né? Do Recôncavo Baiano. Entendeu? Eu falei aqui que a Catiara, ela veio dos anos 90, né? Mas, segundo eu ouvi dizer aqui, a Catiara teria surgido oficialmente em 2013, no Recôncavo Baiano, a partir de um grupo chamado Primeiro Comando do Recôncavo.
Entendeu? Entendeu? Fundado, o fundador apontado é Adilson Souza Lima, apelido Roceirinho. Isso aí, eu falei a verdade. Isso aí tá confirmado, né? Agora eu vou falar um pouco, agora eu vou falar aqui, né? Sim, há informações públicas sobre a origem e a trajetória da catiara e de como ela se relaciona com outras facções do estado da Bahia. Vamos destrinchar o que se sabe e o que ainda é incerto. O que se sabe sobre a catiara? A catiara teria surgido oficialmente em 2013 no Recôncavo Baiano, a partir de um grupo chamado Primeiro Comando do Recôncavo. O fundador apontado é Adilson Silva Lima, apelido Roceirinho. O nome catiara seria uma homenagem a uma rua da cidade de Nazaré do Recôncavo. Após a sua fundação, a facção passou a atuar não só no interior, especialmente no Recôncavo, mas também levou a operações para a parte de Salvador, bairros como Valéria, Águas Claras, Lobato e arredores. Apesar do fundador estar preso desde 2012, relatos da polícia indicam que ele continuou exercendo influência sobre o grupo, mesmo atrás das grades. Em 2025 foi reportado um movimento de aliança, fusão entre a Catiara e o Comando Vermelho, CV, visando fortalecer o grupo e ampliar o poder logístico armamentista contra rivais, especialmente Bonde do Maluco, BDM. Importante, o que é incerto ou controverso. Como muitas facções criminosas, as informações sobre estruturas internas, números de membros, alcance real ou regras da Catiara dependem de investigações policiais e denúncias. Por isso, há versões confidentes sobre o que é oficial ou boato. Confidentes sobre o que é oficial fato, quer dizer, tem algumas coisas sobre essas facções aqui, sobre a Catiara, eu como falei aqui e tal, que são boatos incertos ou controversos. Entendeu? A alegada estrutura como estatuto, símbolo e doutrina. Símbolos e doutrina, né? Quer dizer, deixa eu ver aqui. A alegada estrutura como estatuto, símbolos e doutrinas mencionados em reportagens. Exemplos:
tatuáveis, código de conduta não é algo que se encontra publicamente acessível de forma íntegra e verificável, ou seja, faz parte de relatos relatos de agentes de segurança e delações. A própria atuação das facções ao longo dos tempos se expandiu, retraiu, mudou de estratégia, sofre variações e a influência pode ser pontual, regional ou efêmera, dependendo da área e da prisão policial. Contextualização no panorama da Bahia. A Catiária é apontada como uma das facções regionais de presos na Bahia, convivendo com outros grupos como BDM, o Bonde do Maluco, Comando da Paz, CP, Caveira, embora está já considerado extinta, entre outros. A disputa entre essas facções muitas vezes gera confrontos, violência, controle territorial sobre bairros, cidades do Recôncavo, influência no tráfico de drogas, armas, além de provocar desestabilização social nas regiões onde atuam. A Aliança da Catiária, como o CV, representa autoridades e analistas. Analista. Vou ler aqui de novo aqui. A Aliança da Catiária, como o CV, representa, segundo autoridades analistas, uma mudança significativa. Toma o grupo regional mais aliado como uma facção de alcance nacional e que potencialmente amplia sua logística, poder de fogo, ambição territorial. Vamos lá. Limitação da informação porque nunca haveria certeza total. Deixa eu ver aqui. Limitações da informação porque nunca haverá certeza total. Facções criminosas operam no segredo, com cortesias, suborno, quer dizer suborno, lavagem de dinheiro, sigilos, o que dificulta rastrear
estrutura, finanças ou estatutos. Investigações dependem de pessoas dispostas a denunciar. Delações premiadas, operações policiais. Tudo isso pode vir como vieses, omissões ou manipulações. A dependência de fontes policiais, jornalísticas ou de segurança faz com que muitos do que se sabe já ou que as autoridades acreditam não um registro documentado com acesso público. Quer dizer, há muitas incertezas, né, acerca disso, porque se as pessoas não denunciarem, não haverá tanta certeza assim desses fatos, né? Tem coisas que eu falei aqui, desses grupos aqui criminosos, como Boi do Maluco, Catiária, que são fatos. Mas são outras coisas não são tão fatos assim. São apenas suposições. Entendeu? Agora vamos falar, né? Como surgiu o Boi do Maluco, né? O BDM e também as suas características. E dá para trocar uma boa origem, né? Dá para traçar uma boa origem e características principais do Boi do Maluco, o BDM. E como eles se posicionam no contexto da Bahia. Aqui vai um panorama com o que se sabe publicamente. Lembrando sempre que estas são informações de segurança pública, investigações e reportagens, não ensinamentos. A origem do BDM, o bonde do maluco. Essa facção aqui, bonde do maluco. O BDM foi fundado em 2015 no Complexo Penitenciário da Mata Escura, em Salvador, mas especificamente no Pavilhão V, no Pavilhão 5. Ele surgiu como uma ramificação de uma facção anterior, chamada Caveira, que já existia na prisão. O nome apontado como fundador, o nome apontado como fundadores inclui o criminoso José Francisco Nunes, Zé de Laza e outros suspeitos. Fundador Edinaldo Freire Ferreira, o Dadá. A partir da prisão, o BDM se expandiu rapidamente para fora dos muros. Em poucos anos, já controlava diversas áreas de Salvador e da região metropolitana e firmou domínio significativo no crime organizado da Bahia. Principais características e nomes e modos de atuação do BDM. O BDM se consolidou como uma das facções mais influentes da Bahia. Sua característica marcante inclui crimes variados e violência. O BDM atua com o tráfico de drogas, roubo, incluído assalto a banco e carros fortes, sequestro, homicídio e crimes graves. Expansão de território e poder estruturado.
já controlou diversos bairros de Salvador. Segundo relatórios da polícia, o grupo chegou a dominar até 10 bairros da capital, poucos anos após a criação. Símbolos de demarcação de poder, pichações nas ruas e muros com as siglas BDM ou com a frase símbolo tudo 3. Isso ajuda a marcar território e intimida rivais e moradores. A aliança é estratégica com grandes facções nacionais. A partir de 2016, o BDM formou parceria com o primeiro comando da capital, o PCC, o que ampliou sua capacidade logística, inclusive para tráfico de drogas nacional e internacional, incluindo uso do Porto de Salvador como rota. Capacidade de aglutinar e incorporar outras facções. É isso mesmo, capacidade de aglutinar e incorporar outras facções menores. O BDM se destaca por conseguir agregar gangues menores, fortalecendo sua base e expansão. O uso do terror e demonstração de força como método de controle. Há registros de invasões a terrenos rivais, uso pesado de armas e confrontos públicos para impor domínio. Contexto na Bahia influencia rivalidade e estratégia. Hoje o BDM é apontado como a maior facção criminosa da Bahia, em termos de alcance e domínio territorial. No contexto de rivalidade, o BDM tem como inimigo, entre outros, o Comando Vermelho CV, a facção Catiária, ou seja, disputa poder e território com outros grupos, fortes. A aliança com o PCC não é apenas razoável, é estratégica. Essa cooperação fortalece o BDM logisticamente, dá acesso à rota de tráfico mais ampla, dá acesso a rotas de tráfico mais amplas e o torna parte de uma rede nacional. E também, se não tomar cuidado, em breve uma rede internacional, né? Entendeu? Então esta aqui é a origem do Bonde do Maluco, né? O BDM aqui da Bahia. Agora eu vou falar da origem. Origem o quê? Vou falar o que a Bíblia fala sobre as facções, né? Das facções. Agora aqui, ó, vou te responder, vou te explicar de forma clara o que a Bíblia fala sobre facções, né? Sem enrolação. A Bíblia fala de facção, não como esse nome moderno, mas como o ideal de grupos que se dividem e se rebelam,
causam violência, promovem injustiça, ódio, derramamento de sangue. E ela condena esse tipo de comportamento fortemente. Vou te mostrar onde, como e por quê. Primeiro, a Bíblia chama a facção de obra da carne. A palavra usada em algumas traduções é facção mesmo. Em Gálatas capítulo 5, versículo 19 e 21 fala: as obras da carne são manifestadas: discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja. Aquele que pratica tais coisas não herdará o reino de Deus. Aqui Paulo coloca a facção no mesmo nível de imoralidade pesada, rivalidade, ódio, inveja, bebedeira. Ou seja, segundo Deus, entrar ou participar de uma facção é viver completamente contra o Espírito. Segundo, Deus condena grupos que derramam sangue. Provérbios capítulo 1, versículo 10 ao 16. Se os pecadores tentarem te seduzir, não aceite. Eles dizem: vem conosco. Arrumam armemos tocaias e buscamos inocentes, mas o seu caminho conduz à morte. Esse texto descreve um grupo organizado chamado Jovens pelo Crime. É exatamente o relato de uma facção hoje. Terceiro, assassinato, opressão e intimidação são abominação. Em Provérbios capítulo 6, versículo 16 ao 17, 6 coisas o Senhor odeia: mãos que derramam sangue inocente. Salmos capítulo 11, versículo 5. O Senhor abandona um homem violento. Facção vive disso. Opressões por medo, execuções, domínio de território, injustiça. A Bíblia chama isso de abominação. Quarto, condena alianças com homens violentos. Salmos capítulo 1, versículo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Salmos capítulo 26, versículo 4 ao 5. Não me assusto com homens falsos. Aborreço a ruína dos malfeitores. A palavra ruína aqui é literalmente grupo criminoso, uma organização do mal. Vou repetir o salmo aqui. Salmos capítulo 26, versículo 4 ao 5. Não me assusto com homens falsos. Aborreço a ruína dos malfeitores. A palavra reunião aqui é literalmente um grupo criminoso, uma organização do mal. Quinto, Jesus chama esse espírito de ladrão, que vem para matar, roubar, destruir. João capítulo 10, versículo 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Tudo que define uma facção aqui nessa frase.
Sexto, no Novo Testamento, rebelião é sublevação são condenados. E sobrevação são condenados. Sexto, no Novo Testamento, rebelião e sublevação são condenadas. A Bíblia condena o espírito de rebelião, que é a raiz das facções modernas. 1 Samuel capítulo 15, versículo 23. A rebelião é como um pecado de feitiçaria. Facção é rebelião organizada contra Deus, sociedade, autoridade, vida humana. Um resumo. Vou fazer um resumão aqui. Biblicamente falando, facção, obra da carne. Facção, violência mais opressão, Deus abomina. Facção igual derramamento de sangue, Deus odeia. Facção é igual a grupos de malfeitores, condenação certa. Facção é igual a rebelião, espírito anticristo. Facção é igual a caminho da morte espiritual e física. A Bíblia não só condena a facção, ela avisa que quem vive disso está se destruindo espiritualmente. Facção é igual à obra da carne. Facção é igual a violência mais opressão. Deus abomina. Facção é igual a derramamento de sangue. Deus odeia. Entendeu? Então é isso aí, meu irmão. Facção já existe desde os tempos de antigamente. E as facções de hoje em dia só se refletem e do que a Bíblia fala, né? As facções hoje em dia são semelhantes, iguais ao que a Bíblia fala. Entendeu, meus irmãos? Vamos falar, né, do lado bom e do lado ruim das facções, né? Apesar que não tem lado bom das facções. Pode ter um lado, entre aspas, bons das facções, né? Mas falando direto, sem giro. Facção não tem lado bom, no sentido moral, porque é crime organizado, mas dá para explicar por que elas surgem e o que as pessoas veem como vantagem, como entram sem romantizar. Eu vou dar uma visão fria, sociológica e bíblica e realista acerca disso aí. Primeiro, o que seria o lado bom, entre aspas, das facções? Não é bom de verdade, é apenas o que atrai as pessoas. Primeiro, estrutura, proteção e proteção. Muita gente entra porque a facção promete proteção dentro e fora do bairro, vingança contra rivais, segurança na cadeia, família para quem não tem família. É falso, mas funciona como isca. Isso aqui é uma isca, né? Para pegar os otários, bestas, né? Para entrar na facção. São as promessas, né? Que ele tem proteção, mas na verdade não é proteção. É uma proteção, mas entre aspas, disfarçada de domínio, né? E de corrente. Porque se você entrar na facção, automaticamente você está pedindo para ser escravo deles. Infelizmente. Segundo, sentimento de pertencimento. Para quem vem de abandono, pobreza, extrema violência doméstica
o zero apoio social, a facção vira grupo, identidade, reconhecimento e respeito. O cara sente que faz parte de algo. Dinheiro fácil e rápido. Terceiro, dinheiro fácil e rápido. Tráfico, cobrança, arrego, assaltos e organização. Organizado. Os sujeitos são da miséria para ter moto, roupa, mulher e poder. Isso aqui é o que atrai os jovens, né? Isso aqui é o que atrai os jovens para o mundo do crime. É isso aqui. Entendeu? Entendeu, irmão? Entendeu? Mas esse dinheiro é custo, vem com risco altíssimo e termina em morte, cadeia, invalidez, vingança. Invalidez quer dizer, ele pode tomar um tiro e ficar paralítico, entendeu? Invalidez é ponto físico como mental. O cara pode morrer, se não morrer, vai ter alguma sequela. Ou física, ou mental. Ou até espiritual. Quarto, ordem dentro da criminalidade. Facção impõe leis dentro de seu território. Proibição de estupro, proibição de roubo dentro da comunidade, punição para quem apronta. Isso dá a ilusão de que eles são mais organizados que o Estado. É uma ilusão, né? Mas não é. Como eu falei, se o Estado não domina, o crime domina. Agora sim, o lado ruim, o real, sem filtro. Primeiro, violência permanente, facção funciona só com medo, execução, tortura, ameaça e guerra. Sem isso, elas não existem. Segundo, controle mental. Você perde liberdade, opinião, vontade própria. É ditadura interna. Ninguém é livre dentro de facção. Terceiro, taxas eternas. Arrego, caixinha e praça. Tudo é cobrado. Comerciantes, ambulantes, traficantes e dependentes, motoboys e moradores. Quer dizer, o arrego quer dizer assim, ó, que você tem que pagar uma taxa para ser protegido. Entendeu? Se você não pagar a taxa, eles acabam lhe roubando, velho. Roubando sua loja, roubando seu estabelecimento. Esse é o arrego. Se você não arregar para eles, você vai acabar sendo roubado. Ou até morto. É um sistema econômico paralelo que escraviza todo mundo. Quarto, ciclo infinito. Cadeia, rua, cadeia. Cadeia mais rua, cadeia. Quem entra dificilmente sai vivo. Isso é verdade. Ou é cadeia ou é caixão. Entendeu? Ou é cadeia ou é caixão. Entendeu? Quinto, destruição de família. A facção mata, ameaça, rouba, destrói lares, vira inimigo até de parentes. Sexto, sem confiança. Traição faz parte do jogo. Informante íntimo, rachas,
disputas por ponto, inveja. O próprio irmão mata o outro. Em outras palavras, o próprio irmão mata o outro. Sétimo, consequências espirituais. A Bíblia coloca facção e obra da carne na mesma categoria de pecado mortal. Inimizade, profias, ciúme, discórdia, dissensões, facções. Os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Gálatas, capítulo 5, versículo 19 ao 21. Ou seja, é destruição, divisão, violência e morte do espírito. Resumo direto, como vocês gostam, né? O lado bom, entre aspas, do crime, né? Das facções. Proteção aparente, dinheiro rápido, status, pertencimento, lei interna. Lado ruim real: morte, prisão, controle psicológico, traição, medo constante, destruição de família, destruição familiar, risco espiritual, sofrimento inevitável. Facção só parece ter vantagem para quem está sem opção ou sem direção. No fim, só entrega dois destinos: cadeia ou cemitério. E isso aqui é verdade. Eu vou te responder do jeito direto e estratégico, sem romantizar o crime. Agora aqui vamos entrar aqui, ó. O que devemos aprender com as facções? Eu vou te responder de forma estratégica e dar uma organização psicológica do comportamento humano. E isso dá para responder. Disciplina e organização. As maiores facções só cresceram porque tem regra, hierarquia, disciplina interna, comunicação clara, metas, aprendizado. Se você organiza sua vida com regras claras, você cresce. Segundo, unidade íntima. Facção só vence porque ninguém age sozinho. Todo mundo segue o mesmo comando. Eles punem a desunião. Aprendizado. Quando um grupo está aliado, ele vence o grupo bem organizado. Isso vale para academia, família, igreja, negócios, vida pessoal. Terceiro, fidelidade e objetivo. Uma facção tem um objetivo simples: gerar poder e dinheiro. E tudo gira em torno disso. Aprendizado. Quando você tem um objetivo claro, você não se perde no meio do caminho. A maioria das pessoas falha porque não tem foco. Quarto, inteligência estratégica. Facção estuda terreno, horário, fluxo de pessoas, comportamento humano, rotina dos inimigos, pontos fracos, pontos fortes. É quase Sun Tzu puro. Sun Tzu é um general chinês, entendeu? Que depois, com o decorrer do tempo aí, vou fazer um vídeo acerca disso. Aprendizado. Você vence na vida quando observa, analisa e entende o terreno antes de agir. Reconhecimento da realidade. Facção entende. Eu vou repetir aqui, de novo aqui, viu? Quinto, reconhecimento
da realidade. Facção entende onde o Estado falha, aonde a política não, aonde a polícia, aonde dizer melhor, aonde a polícia não chega, aonde o bairro precisa de algo, onde há carência, onde há brecha. E entre esse espaço, aprendizado, oportunidade aparece onde existe falhas de alguém. Se você vê falta de disciplina, falta de liderança, falta de atitude, aí ali é o seu espaço para crescimento. Pro mal, né? Pro mal. Infelizmente o diabo também, ele também se aproveita também dessas brechas também, né? Para atuar na sociedade através dessas organizações criminosas, né? Chamadas de facções. Como a facção destrói quem não pensa, isso também é lição. Facção destrói quem age por impulso, quem é dominado pelo vício, quem mente, quem é indisciplinado, quem não tem autocontrole. Aprendizado. Impulsividade mata. Controle é poder. Sétimo. Quer dizer, eu falei o sexto, né? Como as facções destroem quem não pensa. Agora o sétimo. O preço da deslealdade. Quem trai facção, some, morre, é expulso, é punido. Aprendizado. Sem lealdade, nenhum grupo permanece. Nenhum. Isso vale para família, academia, trabalho, amizade, igreja. Oitavo. O final inevitável da vida sem propósito. A facção mostra uma lição final. Sem propósito maior, a vida termina no caos. É dinheiro e morte. Um ciclo sem fim. Aprendizado, propósito e sentido salvam a mente. Sem isso, qualquer força vira destruição. Resumo direto. Você deve aprender das facções. O que devemos aprender sobre o que você deve aprender das facções é organização, disciplina, foco, estratégia, inteligência social, leitura de terreno, unidade, lealdade, propósito. Deve rejeitar violência, crime, vício, traição, impulsividade, ego sem controle, poder sem moral. Pegue as qualidades estratégicas e rejeite o caminho autodestrutivo. Então, pessoal, é o fim desse estudo aqui, né? Me perdoe pelo áudio estar muito longo, né? É porque é muita coisa. Eu acabei me empolgando, né? Você até me perdoe por isso, viu? Então isso, meus irmãos, viu? Então pegue o lado bom das facções, como eu falei a você. Porque mesmo eles sendo ruins, tem sempre um lado bom de cada coisa. Até com o diabo a gente aprende que, por exemplo, o diabo, por mais que ele sabe que não tem jeito para ele nunca desiste. E uma coisa que a gente que é cristão ou não cristão deveria ter, né? Nunca desistir dos nossos objetivos. Entendeu?
Porque o diabo, ele sabe que não tem jeito para ele. Então ele não desiste. Mesmo assim, ele não desiste. Imagine nós, que somos pecadores, que temos a fé, a Bíblia, o Espírito Santo, tudo a nosso favor. Entendeu? Então, desistir não é opção. É como está escrito na Bíblia, né? É como está escrito na Bíblia. Está escrito em Mateus, né? Capítulo 24, versículo 13. O versículo diz: mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Mateus capítulo 24, versículo 13. Jesus fala isso no contexto dos últimos dias, explicando que haverá tribulação, falsos profetas, esfriamento do amor, perseguições, guerras e dificuldade. E que só quem permanece firme na fé até o fim alcançará a salvação. Entendeu? Então persevere até o fim, viu? Persevere até o fim. E nunca repita os exemplos que eu falei aqui das facções, né? Pegue sempre o lado bom das facções, que é a organização, a estratégia, entendeu? Eles reparam os pontos fracos, os pontos fortes da sociedade, de cada coisa, para eles poderem se organizar e crescer naquele local. E crescer nas suas facções e nas suas organizações criminosas. Entendeu, meus irmãos? Então é isso, viu? Que Deus abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém.